Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube da ABS. Nós vamos fazer um apanhado geral de como foi a feira de Essen esse ano. Nós tivemos vários brasileiros e tivemos numa expedição com alguns que nós viajamos juntos e compartilhamos experiências e também tantos outros também que se fez presente nesse grande evento. Por que é importante você, profissional de soldagem, visitar as feiras, poder fazer parte desse movimento? Nós acreditamos, e esse também é o papel da ABS, as feiras ela nos dá a oportunidade de ver os avanços tecnológicos, né, do setor, a parte de network, a busca muitas vezes de soluções para problemas que nós temos na indústria e também o crescimento profissional individual. Então, nesses próximos minutos que nós vamos estar aqui, a gente vai falar um pouquinho de como que foi essa experiência de estarmos nessa feira de grande grandiosidade, né, no mercado da solda. Outro aspecto importante é que nós tivemos pela primeira vez uma participação especial nesse grande movimento de pequenas palestras que foram feitas durante essa feira, e nós tivemos a oportunidade também de ter o Fernando Lescovar, que é o presidente atual da ABS, representando também junto com o Marcelo Risse, né, que é o diretor da UELD, para falar um pouquinho desse cenário brasileiro mediante que nós temos hoje, através também dessa participação da Informa. Nós também tivemos acesso a vários profissionais, né? Essa troca de experiência também é muito interessante e iniciamos muitas conversas que ao longo dos próximos meses a gente vai ter algumas coisas importantes acontecendo. Então, fique conosco, eu espero que vocês aproveitem e que nós possamos ter mais interações como essa a partir de agora, trocando experiências e também falando um pouquinho dessa atividade que é tão importante, que é a soldagem no Brasil e no mundo. Muito obrigada. Então, meus amigos, agora oficialmente sejam muito bem-vindos e vamos começar aqui agora o nosso bate-papo a respeito dessa importantíssima feira que eu aprendi a admirar com os meus amigos aqui, que já foram muitas vezes, como por exemplo o Brito, parece que ele é o grande frequentador da feira ao longo de muitos anos. E é a segunda vez que eu vou nessa feira, a Ilde foi pela primeira vez. Eu gostaria de passar a palavra para a Ilde, para começar, e se você quiser se apresentar, Ilde, para quem não te conhece, que deve ser uma raridade, mas esse nosso bate-papo aqui a gente vai fazer justamente para que a gente possa saber um pouquinho, mas muito pouquinho daquilo que a gente viu durante a feira. Por favor, Ilde. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Para a gente é uma alegria, em nome da ABS, né, estar recebendo todos vocês aqui. E é importante que nós tenhamos mais encontros para a gente poder partilhar, para dividir, né, aquilo que está acontecendo no mundo da soldagem. Meu nome é Zoraia de Moraes, eu trabalho atualmente na Binzel e eu estou também contribuindo aqui na ABS com a parte de marketing. Então, nessa noite de hoje, a gente vai falar um pouquinho como foi a Feira de Essen. É uma feira, como o Fernando falou, uma feira muito tradicional, né, onde tem o apreço aí por gente do mundo inteiro, e essa edição não foi diferente. Nós tivemos uma quantidade de estandes significativos, coisa que não dá para fazer em um dia, nem tão pouco em dois, e cerca de 40 mil visitantes, gente do mundo inteiro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o evento e as nossas impressões também, né, com relação àquilo que nós vimos, com a ajuda dos colegas que também estão aqui também para partilhar conosco. E eu queria compartilhar nesse momento, deixa eu ver se eu consigo, Fernando. Você me autoriza a só partilhar aqui uma foto inicial para a gente poder começar. Eu preciso te Me habilitar. autorizar. Vamos ver aqui. Se nós estiver seguindo, depois a gente. Vamos seguindo, que eu estou trabalhando com dois computadores, daqui a pouco eu consigo. Tá ótimo. Bem, então, nós tivemos um grupo expressivo, né, Fernando, de brasileiros que foi até a feira, e nós tivemos também a grata surpresa de ter um stand de um brasileiro também, né? Isso é importante a gente mencionar.
Outra coisa importante também que aconteceu foi que nós tivemos o Fernando representando aí o Brasil e fazendo uma palestra no evento, onde o formato foi de várias palestras acontecendo ao mesmo tempo e também seguindo uma sequência diária, e nós pudemos também partilhar um pouquinho da experiência e do que o Brasil tem para poder oferecer. Fernando, se você pudesse falar um pouquinho, né, da apresentação, acho que é interessante. Eu falo sim, mas eu acho que antes de eu falar da apresentação, que foi muito interessante, eu gostaria de dizer que eu participei de um congresso da ABIMAQ aqui em São Paulo uma semana antes. E nessa palestra, alguns economistas acabaram fazendo um alerta muito importante com relação à indústria brasileira. E o que me marcou muito foi uma fala que ele disse que nós perdemos o bônus demográfico, ou seja, o Brasil está ficando envelhecido antes de ficar rico, diferentemente dos países desenvolvidos. O resultado disso é que nós somente poderemos agora aumentar a nossa performance, não com a chegada de novos entrantes, mas sim com a melhoria da produtividade. Então, esse foi um dado que eu realmente me marcou porque eu tenho uma grande colega também, economista, que fala exatamente a mesma coisa. As nações precisam aproveitar os momentos em que são pródigas, que são boas para se fazer riqueza, enquanto são jovens. E hoje nós estamos começando a ficar com uma carga tributária relacionada à aposentadoria naturalmente justificável, elevada, mas a gente não tem uma população que chega forte para transformar a nação. Portanto, juntando esses dois aspectos, eu sou conduzido a concluir que nós da indústria, nós que amamos indústria, amamos solda, a gente precisa utilizar esses recursos que nos são disponibilizados no primeiro mundo para que a gente possa transformar a indústria brasileira, modestamente falando, naturalmente, de forma que a gente consiga ser como uma comunidade industrial mais produtiva do que a gente é. Falando um pouquinho da palestra, aqui por meio da Informa, que é a companhia que promove a feira da BIMAC, a feira da mecânica aqui, nós fomos convidados, Marcelo Risse e eu, para falarmos na feira. Ele falou: Fernando, fale você, que de certa forma você consegue agrupar mais informações. E lá fui eu, com toda a minha coragem e medo, tudo misturado, e falar um pouco a respeito do Brasil, falar um pouco da potencialidade monstruosa que existe dentro desse país continente, falar de todas as macro-regiões, dos seus potenciais, de toda a capacidade que nós temos de trabalhar em conjunto, da indústria que ainda continua sendo forte, da indústria que continua lutando bravamente, né? Somos, assim, um setor que recebe, digamos, um olhar um pouco, digamos, apequenado no que diz respeito àquilo que nós mereceríamos em vista do que fomos na década de 70, 80 e 90. E lá pude eu falar alguma coisa, tinha bastante gente, né, Brito, ali assistindo. Tive a honra de ter o Brito, ter o Ézio assistindo também, queridão do nosso coração, a Hilde, todo o pessoal que esteve lá. E eu acho que a gente fez bonito, não no sentido da apresentação, mas a gente teve a possibilidade de apresentar um futuro muito interessante para todo o mercado global industrial. O resultado disso foi depois algumas entrevistas dentro da DVS, né, que é aquela companhia, que é aquela associação alemã, e o desejo, a manifestação da DVS de trazer para cá mais tecnologia, trazer para cá mais cursos e trazer para cá a preocupação que ela tem com relação à segurança, seja ela segurança no aspecto dos fumos metálicos, dos fumos da agulha de tungstênio, e também as preocupações relacionadas à segurança de laser,
que tanto a gente tem se preocupado, tanto a gente tem, digamos assim, levantado uma bandeira dentro da comunidade. A comunidade toda agora está movimentada, agitada no sentido de trazer para dentro da cabeça dos industriais brasileiros a preocupação e o risco da operação com laser que chegou para arrasar, né? A gente percebeu que o laser veio para ficar. Foi exatamente isso. Uma coisa importante também que a gente precisa mencionar é que pode ser que, olhando pelo aspecto de novidade, talvez não tenha uma impressão exatamente de alguma coisa que foi muito novo, mas o aprimoramento daquilo que a gente tem visto como tendência. Então, se nós olharmos pelo aspecto de exaustão de fumos, nós tivemos a oportunidade de ter uma demonstração, a gente vai falar um pouquinho ao longo da conversa, de máquinas que já estão com exaustão de fumos embutidos. Se nós olharmos pelo aspecto de robô colaborativos, a gente já vê os robôs colaborativos já aplicando com manufatura aditiva. Então, o que a gente viu foi essa integração. E a outra coisa também que nós vimos com uma frequência muito grande, e depois a gente vai seccionar aqui, foi com relação à parte de monitoramento. Máquinas muito mais simples, né, de diversas origens, diversos locais, que já estão tendo o monitoramento default, né? Então já vem já operacional. E também nós vimos algumas particularidades de algumas iniciativas falando também de meio ambiente, né, Fernando? A preocupação com materiais também. E nós tivemos uma grata surpresa também, né, Fernando, de ver um eletrodo revestido e bobinado. Coisa que eu nunca imaginei, né? Um Então carretel, né? O, foram o, experiências. o Fernando, esse Oi. eletrônico aqui, eu tenho umas duas feiras que ele aparece. É, né? Mas, Eles usam o polímero, aquele polímero que eu usei para desenvolver aquele eletrodo. É a mesma coisa. Isso já exatamente. tem alguns anos, né? Deve ter uns 2 anos que esses caras estão com esse Mas negócio. Mas é é muito curioso, curioso. né, Bracarense? Curioso. É. Não, é lógico. E é difícil, né, você identificar, considerar, né, a possibilidade de utilizar um negócio desse, né? Mas qual a Uhum. aplicação que já demonstraram com esse Eletrodo eletrodo? revestido mesmo. Para revestimento, né? É, Eles usam mais para. Casca Falam que é roupa. para revestimento. é É. um mecanizado, então. É semiautomático, Não, né? você pode cortar um pedaço dele e fazer uma varetinha também. Ah, mas Olha, daí também. Aí já virou eletrodo também, né? Aí não adiantou embobinar. é Aí o é a recurso de estar granel. embobinado Eletrodo a A granel. vantagem, a vantagem é que ele é revestido e está bobinado, está guardado, né? Vou ali na esquina e peço 30 centímetros. É, é, vai lá e pega 30 centímetros de eletrodo 6013 e está resolvido. Mas olha só, É legal. uma coisa que tem me preocupado bastante, e a gente aqui no interior de São Paulo, a gente tem feito algumas aplicações de automatização via robôs, né? E a gente viu que realmente a feira, como não poderia ser, estava simplesmente sufocada em robôs, né? Usando o próprio cabeçotes laser espetaculares, que hoje a gente já pode ver aqui no Brasil, por exemplo, em aplicações como lá no Instituto de Joinville. Mas a questão relacionada a robô e que vai aterrissar cada vez mais forte, nós temos um gap muito grande no Brasil em termos de relação, quantidade de robôs para profissionais de soldagem, muito grande, muito dispar daquilo que a gente vê em Coreia, daquilo que a gente vê em China, daquilo que a gente vê nos Estados Unidos. A gente percebe que a soldagem robotizada, ela traz consigo uma beleza superficial muito grande, por conta da velocidade constante, por conta do tecimento absolutamente controlado. Porém, nós precisamos, o nosso papel é conscientizar a comunidade industrial brasileira que solda que tenha um acabamento bonito necessariamente não garante uma solda com fusão ou com penetração total. E normalmente se utiliza soldagem robotizada em peças que são
peças seriadas. E o resultado disso é uma avalanche de. Eu até conversava na Binzel, né, Yudi, com o pessoal que estava apresentando numa daquelas ilhas Uhum. um robô espetacular que a Binzel estava já colocando no mercado. Eu apresentava justamente esse ponto de reflexão para que a gente faça uma movimentação enquanto profissionais de soldagem, no sentido de estar sempre avaliando a seção soldada, porque os robôs, ao chegarem, causarão uma sensação falsa de que nós estamos com uma solda bem feita. Então, isso não tem tanto a ver com a feira, se a gente olhar, porque a feira não abordou isso. Aliás, apresentou apresentou macrografias maravilhosas de soldagens por processos híbridos, né? Por exemplo, laser, MIG-MAG, mas assim, eu me provoco a ajudar na missão de conscientizar essa questão relacionada à belezura, digamos assim, de um cordão de solda robotizado versus a sua resistência real, né? Sua capacidade real, né? Outro E, aspecto também importante que eu acho, Fernando, foi a quantidade de expositores enquanto manufatura aditiva. E fazendo ao vivo, né? De todos os lugares do mundo tinham gente fazendo manufatura aditiva e que é uma realidade. Hoje a gente sabe que no Brasil nós temos lugares específicos onde a gente encontra, né, a utilização, mas cada vez mais tem sido a prática de você olhar como se fosse uma impressora normal, né, fazendo peças. E todos os lugares nós vimos com diversos materiais, diversas bases, seja ele sendo manufatura aditiva por diversas composições, mas também diversos formatos. Foi assustador, né? Em que condição nós estamos atualmente. É, assim, né? Eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez em Essen há 2 anos atrás. E aí, quando o Marcelo falou, pô, Fernando, vamos lá em Essen de novo, eu falei, puxa, será que vai ser legal? Será que vai ter novidade, né? E isso é uma coisa que a gente sempre comenta, né, Brito? Será que 2 anos não é muito pouco, né? Mas foi surpreendente porque na feira anterior eu vi, Décio, acho que uns 2 estandes ou 3 ligados à universidade que faziam manufatura aditiva. Nessa, nos quantos pavilhões que eram? Eram 6 ou 7 pavilhões ali da feira? 8, né? 8. 8. 8 pavilhões. Em todos eles você via pessoal fazendo manufatura aditiva, ou seja, algumas dezenas de estandes com manufatura aditiva já atuando de uma forma, assim, como se fosse já um processo dominado. E Ao é arco? tão, a Ao arco arco? ou a laser, que Tá. também demonstra ser um processo espetacular para a manufatura aditiva. Aliás, no Consolda, que nós fomos lá em Joinville, que a gente teve o orgulho de participar, um palestrante que veio do TWI nos disse que a nova geração de turbinas de aviões da Rolls-Royce já conterão mais de 300 peças dentro da turbina, feitas por manufatura aditiva. Então, realmente, O conceito chegou, atual, né? O chegou. conceito atual é assim: você tem, a gente sempre produziu, né, um equipamento e as partes que as peças de reposição. Hoje fala-se de uma forma muito natural, Décio, de você só manter os desenhos e você mandar para as empresas que fazem manufatura aditiva para naquele momento que você precisar, eles vão fabricar aquela peça para você repor. Você não vai guardar como o estoque, né? Como fabricação. E lá na feira, o que que tinha de maior porte de peça fabricada? Tinha sistemas para parte de aviação,
Tinha exemplos simples, como, por exemplo, uma mesa montada, as bases todas de manufatura aditiva, que era para poder exemplificar justamente a dimensão, né? E tinha peças mais simples que estavam sendo feita no stand mesmo. A gente foi no stand a Otai, por exemplo, né, que é uma empresa chinesa, que eles estavam fazendo peças com uma complexidade baixa, óbvio, por causa da feira em si, né? Mas fazendo em tempo real. Mas tinha peças muito complexas também. Uhum. Inclusive, assim, falando em peças de porte, aquele stand do Yarmo, da Pema, também vinha com uma proposta bastante interessante de grandes células do tamanho, digamos, de Haja Automation, né? exatamente, né? Com o tamanho de um apartamento, né? Manuseando, colocando, tirando, soldando, avaliando, fazendo leitura de chanfro, enfim. O que eu diria? Eu diria que é importante a gente visitar uma feira, por exemplo, como essa, não somente para você olhar um equipamento ou outro, mas de certa forma você comprou um grande cenário de fundo para onde está caminhando exatamente a preocupação da soldagem, tendo-se como base a grande informação de que soldadores estão cada vez mais escassos. E por conta disso, a gente tem hoje, por exemplo, facilidades de acompanhamento de parâmetros de soldagem ou até liberação de funcionamento de máquina, se aquele soldador estiver qualificado para aquela junta que será soldada, transmissão dos parâmetros elétricos que estão sendo utilizados ou utilização de robôs ou cobots colaborativos para fazer soldas que não são mais soldas, digamos, em escala, mas muitas vezes miscelânea, né? Aí eu volto a dizer que a preocupação daí de fazer miscelânea é que você precisa ter um domínio do conceito para que a gente possa, de fato, fazer uma solda de boa qualidade, né? Eu estou colocando aqui no chat alguns exemplos para vocês terem noção do que a gente está falando, tá? Ah, tá bom. Algumas peças aí para partilhar. Legal, legal, Eder, legal. Obrigado, Eder. Mas assim, eu acho que não fica só também, e agora a gente vai entrar talvez numa parte mais lúdica, não fica só na feira o evento, né? O evento ele é antecedido por preparativos nossos, né? Do que a gente vai ver, quem vai com quem, em que estandes a gente vai visitar. Isso é muito importante. Fazer um pré-feira é importante, né? Para a gente não chegar lá perdido. E as confraternizações brasileiras também são as mais animadas, né? No sentido de se reunir no final da tarde, de ir caminhar num determinado calçadão, de conversar a respeito. Lembra, Bracarense? De conversar a respeito do que a gente viu, de Dos encontros, aproximar os laços de novo, né? O Jeremias trazendo informações da área que ele trabalha, os acadêmicos trazendo os trabalhos que eles têm feito, nós que somos da indústria trazendo nossas dores de certa forma, fazendo tudo isso, digamos, rodar rapidamente, porque quando a gente está no nosso dia a dia, é uma luta até nós aqui, né, Décio, conseguir juntar meia dúzia de gato pingado nas nossas reuniões de ABS para a gente conseguir conversar um pouquinho sobre os desafios da soldagem, né? Então, o dia a dia nosso é muito corrido e, por conta disso, uma feira como essa faz com que a gente consiga, ufa, vamos parar um minutinho e vamos conversar sobre solda como ela merece, né? Fernando, eu tenho Fernando, uma dúvida. Fernando, Oi, pois não. desculpa eu não levantar aqui algum dedo aqui, porque eu não estou acostumado com Teams. No Google você tem uma Fica mãozinha que você bom. levanta. Então, se eu bem entendi, o que se mostrou mais lá na feira tem mais a ver com indústria, com
quer dizer, um posto de trabalho fixo, onde você pode trabalhar manufatura aditiva, você pode trabalhar solda laser, por exemplo. Né? Então, não sei se a gente poderia afirmar que a tendência da solda na indústria é manufatura aditiva, substituto da solda, ou a solda laser com processos robotizados. O que você e o Yudi viram lá em respeito à solda de campo, por exemplo, aquela que você faz no site, né, de uma construção de uma empresa qualquer, de uma indústria? Você viram alguma coisa assim que saísse Sim. do tradicional, do eletrodo revestido, digamos assim? Nós vimos a parte, como ele falou, né, da PEMA, a gente viu uma parte de mecanização, levando, por exemplo, robótica para a área externa também, né? Então, com o Ok. advento de você colocar robôs colaborativos imantado, você consegue sair daquele cenário e você tem algumas conexões todas feitas externamente também. Outra coisa também que a gente viu foi na parte de mecanização, a parte de soldagem de tanque. Tinha maquetes, não, claro, né? Não cabia dentro da feira, mas algumas maquetes que foram mostradas também com essa iniciativa. Outra coisa importante também é que, além de tudo isso que a gente está falando, é claro que a gente está falando daquilo que tinha mais, mas a gente viu alguns consumíveis que estão sendo trabalhados para soldagem de espessura mais alta. Ok. Então, tinha o stand da Bavária, né, onde tinha alguns fluxos específicos para soldagem com mais de 2, 3 arames. Tinha uma máquina, inclusive, com 5 arames lá, porque, como vocês sabem, a Bavária recentemente foi comprada pela ESAB, né? E Ok. aí já tinha uma máquina da ESAB lá com 5 arames. E já um fluxo trabalhado para poder conseguir fazer essa soldagem. Então, já tinham corpos de prova lá também. Na parte de tanques, tinha a soldagem com a velocidade mais alta e consumíveis também preparados para isso. Isso vale a pena, né? Também Sim. reforçar. E tinha também a parte de utilização de mais que um arame, né, Fernando? Tinha a parte do twin, que estava em evidência também. Tinha a parte também da evidência de passe de raiz, com muito mais empresas entrando nesse cenário do que tradicionalmente nós conhecemos, e Ok. também a apresentação das empresas tradicionais que já têm o curto-circuito controlado, mostrando uma variação melhor comandada a parte da eletrônica, também isso foi evidenciado. E tinha também softwares bastante também mostrando simulações. Isso também a gente viu. Ok. Obrigado, Yudi. Nada. Eu lembro a vocês que nós estamos nos últimos 5 minutos da nossa reunião, infelizmente, né, por conta de ser um Zoom free, né? Mas fica a palavra, Décio, você queria também fazer um E questionamento? isso, você falou no início, né? Existe um assunto que a gente discute bastante, que é a segurança na soldagem a laser, Sim, né? A gente vê alguns recursos, algumas máquinas chegando aqui no Brasil que dão medo, né? arrepio. O, o que que você viu lá de bom exemplo, já que estava na Europa? Acho que o que estava sendo mostrado lá devia ser alguma coisa que tivesse um nível de segurança adequado. Sim, nós, Hilde e eu procuramos bastante como se chama? As máscaras, né? Protetivas com relação a laser. Encontramos alguma coisa. E DVS também está trazendo para o Brasil o que eles chamam de Laser Safety Officer, que é um curso para a preparação de um profissional para cuidar, para zelar do laser dentro dos ambientes. Mas esse é um assunto extremamente sério, extremamente perigoso e que nós estamos já arquitetando junto aos organismos a estruturação de uma norma para que ela possa, digamos, dar a salvaguarda para esse tipo de risco que nós estamos, digamos assim, observando aterrissar no Brasil de uma forma, digamos, leviana.
Soldagem manual a laser, tinha A lá? laser. Tinha. Tinha lá? Tá. Tinha. Tinha, mas É. com segurança, viu, Sim, Décio? sim, sim, sim. Com todos os equipamentos de segurança. É. Que pena, meus amigos. Nós estamos encerrando porque ó, está mostrando aqui que nós temos 2 minutos somente, mas não se esqueçam que nós estamos gravando isso daqui e eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo de fazer um primeiro apanhado sobre o que foi. Muita gente perguntou como é que foi, a gente falou um pouquinho. Nós estamos preparando uma newsletter que vai ser bastante mais completa e eu acho que a gente precisa continuar nesse movimento em uníssono para que a gente possa arquitetar aí questões de segurança, como disse o Décio, questões de produtividade, como a BIMAC está alertando, como Quintela falou a respeito de campo, questões relacionadas à qualidade de juntas soldadas, sem deixar passar a produtividade mais uma vez. Extremamente importante trabalharmos a produtividade da soldagem no Brasil. Naturalmente, óbvio, vocês todos aqui que estão dentro desse ambiente são defensores, são porta-bandeiras da qualidade. Então, a gente tem aí um país a ser reconstruído, a gente tem uma indústria a se levantar, e eu agradeço a presença de todos vocês e conto sempre com vocês para a gente poder estar batendo esses papos gostosos aqui a respeito e que outros possam ser possíveis. E Hilde, fica com você, minha querida colega, grande amiga de muitos anos, que eu respeito por demais e o mercado também respeita. Fica com você as últimas, por favor, Hilde. Obrigada, gente. O tempo de vocês, como o Fernando falou, né? A gente precisa conversar mais, tem bastante coisa para a gente poder partilhar. Eu partilhei aqui algumas fotos, mas como o Fernando também disse, nós vamos divulgar nos próximos dias um apanhado geral e também o relato dos colegas que estiveram conosco na feira. Então, eles vão colocar as impressões deles e também como que a gente consegue fazer isso, repassar para as pessoas, né? E para as empresas que nós trabalhamos também. Muito obrigada, um bom descanso para todos vocês e a gente volta em mais uma edição em breve. Muito obrigado. Um abraço, meus amigos. É isso aí, pessoal. Acabou e foi muito rápido. Muito obrigado a todos que participaram desse vídeo pessoalmente, obrigado também àqueles que entraram posteriormente e a gente promete que vai ter mais coisas pela frente. Vamos nos unir, vamos trabalhar de uma forma bastante assertiva para que a gente possa a cada dia melhorar mais a qualidade e mais a produtividade da soldagem no Brasil. É importante ressaltar que esse vídeo de 30 minutos apresenta somente a ponta do iceberg relacionado a tudo aquilo que pode ser feito em termos de inovação de soldagem. Portanto, acompanhe a ABS, acompanhe todas as instituições dedicadas ao desenvolvimento da soldagem e vamos juntos rumos ao futuro. Um grande abraço.